Olá, vamos mergulhar hoje num clássico absoluto da literatura, hein? Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. A gente está com um material bem legal aqui, um fichamento acadêmico, sabe, uma análise detalhada dessa obra gigante de 1866, que, olha só, já está em domínio público. Que ótimo! É um livro fundamental mesmo. Totalmente. E a nossa ideia aqui é destrinchar os pontos-chave desse romance psicológico, que é super denso. Vamos tentar entrar na mente do Raskolnikov, entender as grandes questões que o livro levanta e por quê, né? Porque ele ainda fala tanto com a gente hoje. Exato. E o começo já é, uau, um ex-estudante, o Raskolnikov, que acredita que existem uns tais homens extraordinários. Gente que estaria, tipo, acima da lei moral comum, sabe? Isso por si só, nossa. É uma premissa poderosa. E esse fichamento que a gente tem, ele situa bem a obra, né? Publicada lá em 1866. Crime e Castigo não é só sobre o crime em si de jeito nenhum. É um mergulho fundo na psicologia humana, na culpa, na busca por justificação, talvez, e redenção. Uhum. E tudo isso naquela São Petersburgo que a análise descreve quase como um personagem extra, opressiva, sombria. Ela reflete bem o tumulto interno de todo mundo ali, né? O Dostoiévski usa essa atmosfera de um jeito genial para aumentar a tensão. Nossa, perfeito. Bom ponto. Então vamos fazer assim. Primeiro, a gente dá uma geral na trama, só para situar quem talvez não lembre de tudo. E depois a gente entra mais nos personagens centrais e nas ideias principais. Que tal? Ótimo, vamos lá. Beleza. A história basicamente gira em torno do Rodion Romanovich Raskolnikov. Um ex-estudante de direito, largou a faculdade, tá vivendo na miséria mesmo lá em São Petersburgo. Uma miséria bem palpável no livro. Sim. E aí, consumido por essa teoria radical dele e pela própria pobreza, ele começa a planejar, assim, metodicamente, o assassinato de uma velha agiota, a Aliena Ivanova. Ele a vê como, sei lá, um piolho, uma pessoa desprezível. A morte dela seria quase um bem e o dinheiro dela poderia ser usado para coisas boas, ou pelo menos para ele sair daquela situação. É uma racionalização bem complexa que ele constrói para si mesmo. Totalmente. Só que, claro, o plano não sai como ele imaginou. Nem um pouco. Ele não só mata a agiota com o machado, o que já é brutal, mas ele é surpreendido pela chegada da irmã dela, a Lisavieta, que era uma figura super dócil, né? E, para não deixar testemunha, ele mata ela também. Esse segundo assassinato é quase um impulso, né? Muda tudo. Exato. E a partir daí o foco da história muda completamente, né? O crime em si fica quase para trás. Precisamente. O ato em si acontece até que relativamente cedo no livro. O que importa mesmo, e o fichamento acadêmico que a gente está usando enfativa isso muito bem, são as consequências psicológicas devastadoras para o Raskolnikov. O foco vira totalmente o estado mental dele depois do crime. Ele não sente aquele triunfo que ele talvez esperasse por ter ousado, sabe? Pelo contrário. Não mesmo? É uma avalanche de culpa, uma paranoia constante de ser descoberto, um isolamento, febre, delírios. A análise descreve bem como a narrativa prende a gente dentro da cabeça febril dele. A gente acompanha cada espasmo de medo, de angústia. É quase um estudo de caso. Que descrição! E enquanto ele tá nessa luta interna toda, o mundo lá fora continua, né? Tem a investigação policial, que dá aquela camada de suspense, e essa investigação é conduzida por uma figura, nossa, fascinante, o juiz Porfírio Pietrovich. Ah, o Porfírio. Ao mesmo tempo, surge outra pessoa-chave, a Sônia Marmeladova, uma jovem que a miséria da família acabou empurrando para a prostituição. O fichamento que a gente leu aponta ela como um espelho moral para ele, né? E talvez a única chance real de redenção. Ela é um contraponto total à visão de mundo dele. Fundamental. Sem ela, a história seria outra. Com certeza. Falando nos personagens, então, o Raskolnikov. Ele é o centro de tudo. O fichamento descreve ele como um super inteligente,
orgulhoso, meio alienado da sociedade, e essa teoria do homem extraordinário é a chave para entender o cara. Ele comete o crime não só pelo dinheiro, mas para se testar, né? Para provar para si mesmo que ele pertence a essa elite que pode passar por cima da moral comum. Para ver se ele é um Napoleão ou um piolho, como ele mesmo coloca. Exato. Mas a análise que a gente tem aqui deixa bem claro o resultado desse experimento. Um fracasso total. A teoria dele não aguenta o tranco da realidade, da consciência dele. A análise fala mais sobre como essa falha se manifesta. Sim, o material detalha bem isso. A falha não é só, digamos, intelectual, é visceral. O Raskolnikov descobre que ele não consegue ser esse super-homem frio que ele idealizou. Em vez de poder, ele sente um peso esmagador da culpa. Ele se isola não por se achar superior, mas por causa desse segredo horrível. Ele tem sintomas físicos mesmo. Desmaios, febre, pesadelos super vívidos que o fichamento descreve como a manifestação da tortura moral dele. A teoria toda desmorona porque ela ignora uma necessidade humana básica, né? De conexão, de pertencer a uma comunidade moral. E o ato de matar destrói isso completamente para ele. Ele não está acima da moralidade, ele está afundado nela até o pescoço. O fechamento descreve ela de um jeito quase paradoxal. Uma jovem na prostituição, na pior degradação social possível, mas que mantém uma fé religiosa, assim, inabalável, uma pureza de espírito impressionante. Como que ela, vindo de onde veio, consegue oferecer um caminho para ele? Pois é, o fascinante na análise sobre a Sônia é justamente esse paradoxo. Ela encarna a ideia cristã do sofrimento que redime, da humildade. Totalmente diferente do Raskolnikov, que busca a salvação pela razão, pela transgressão orgulhosa, né? A Sônia encontra a força na fé, na compaixão, na aceitação do sofrimento. Entendi. E o fichamento indica que é através do amor incondicional dela, da empatia profunda, ela não julga ele, mesmo depois de saber do crime, que o Raskolnikov começa a enxergar uma saída. Ela confronta ele não com acusação, mas com a possibilidade do arrependimento sincero, da confissão como um jeito de voltar para a humanidade, sabe? De aliviar aquele peso psicológico que está matando ele. Ela representa uma verdade do coração, não da mente calculista dele. Faz todo sentido. E do outro lado, a gente tem o Porfírio Pietrovich, o investigador. Ele não é um detetive comum, né? O fichamento fala que os métodos dele são mais psicológicos. Que tipo de tática ele usa, segundo a análise? O Porfírio, a análise que a gente tem aqui sugere que ele é um mestre do jogo mental. Ele quase nunca acusa o Raskolnikov diretamente. Ele fica circulando o suspeito, discute teorias abstratas sobre crime, inclusive o próprio artigo que o Raskolnikov escreveu sobre os homens extraordinários. Sério? Ele usa o artigo? Usa. Ele usa ambiguidade, insinuações, até uma falsa camaradagem para desestabilizar o Raskolnikov. O fichamento descreve umas cenas em que o Porfírio parece até dar umas dicas de fuga para o Raskolnikov, só para ver como ele reage. Que coisa! Ele cria uma atmosfera de suspeita, de tensão psicológica tão grande, que quase obriga o Raskolnikov a se entregar. É um duelo intelectual brilhante. A psicologia é a arma principal ali, muito mais que prova física, que no começo nem tinha muita. Uau! E para completar o quadro dos personagens principais, não dá para esquecer do Dmitry Razumixin. Ele parece o oposto do Raskolnikov em vários sentidos. Qual o papel dele na história segundo o material que a gente está vendo? O Razumixin é apresentado no fichamento como, a personificação da decência comum, da lealdade, do bom senso prático. Ele é amigo do Raskolnikov da época da universidade, e mesmo com toda a estranheza e o afastamento do Raskolnikov, o Razumixin continua ali, leal, oferecendo ajuda prática, apoio emocional, uma visão de mundo mais simples, mais honesta. Que legal ter um amigo assim. Pois é, e a análise coloca ele como um contraponto direto àquela arrogância intelectual e ao isolamento do Raskolnikov. Ele representa o caminho da normalidade, da conexão humana, da bondade básica, tudo aquilo que o Raskolnikov rejeita no início, na busca dele por ser extraordinário.
O Razumikin mostra que dá para viver uma vida boa, significativa, sem precisar atropelar os outros ou as leis morais, né? Fica bem claro que os personagens são de uma riqueza absurda. Mas a importância de Crime e Castigo vai além da trama ou dos personagens, né? O fichamento acadêmico bate muito na tecla da relevância para outras áreas, tipo direito, filosofia, psicologia. Sim, sem dúvida alguma. Um ponto-chave que a fonte levanta é a contribuição da obra para a psicologia do crime e da culpa. Dostoiévski faz quase uma autópsia da mente criminosa que é impressionante até hoje. Ele não só descreve o crime, ele investiga as motivações ideológicas, sociais, psicológicas e principalmente os efeitos devastadores da culpa. Para quem estuda direito penal, criminologia, a análise sugere que isso é crucial. Olhar além do ato e entender o agente, a psicologia dele, o contexto. Isso alimenta discussões sobre individualizar a pena, sobre a finalidade dela. O grande insight é: estudar o crime é estudar a natureza humana em conflito. E aquela famosa teoria do homem extraordinário do Raskolnikov. Qual impacto filosófico diz que o fichamento destaca? Esse é um dos pilares filosóficos do livro. A teoria do Raskolnikov desafia de frente a ideia de uma lei moral universal, que vale para todo mundo igual. A pergunta que o livro joga no ar, e que o fichamento explora bem é: será que existem pessoas gênios, líderes, talvez até tiranos, que pela sua natureza ou missão estão, isentas das regras morais comuns? Podem pisar no sangue por um bem maior? Uma pergunta perigosa? Muito. Isso toca em debates centrais na filosofia do direito, na ética. Quais os limites do poder, qual a natureza da justiça e um princípio da igualdade perante a lei. O romance, pela trajetória do Raskolnikov, dá uma resposta bem forte, né? Mostrando as consequências existenciais e psicológicas desastrosas dessa tentativa de se colocar acima da moral compartilhada. A análise sublinha que a obra funciona como uma baita refutação dessa ideia. E isso liga direto com a questão da justiça, castigo e redenção. O fichamento parece dar um peso enorme para o castigo interno do Raskolnikov comparado com a punição da lei. Exatamente. A análise que a gente está usando deixa isso bem claro. A obra explora esses três conceitos, justiça, castigo e redenção, de um jeito muito interligado e profundo. O castigo formal, a prisão na Sibéria que ele recebe no final, é quase um alívio para ele. É o fim da tortura interna. Interessante isso ser um alívio. Pois é, porque o verdadeiro castigo, o mais pesado mesmo, é o tormento psicológico, o isolamento espiritual, a angústia moral que ele sente desde o momento do crime. E a redenção, por outro lado, não vem do nada quando a pena acaba. Ela começa com a confissão, muito por influência da Sônia, com o arrependimento sincero e a aceitação do sofrimento. Não como só punição, mas como um caminho para a purificação, para se reconciliar consigo mesmo e com a humanidade. Entendo. Então, um dos grandes pontos aqui é: Dostoiévski desafia aquela visão só megalista do castigo. Ele sugere que a verdadeira justiça e a chance de redenção estão numa esfera muito mais profunda, a da consciência moral e espiritual. E o fichamento chega a mencionar alguma aplicação mais ampla disso tudo? Fora do direito penal ou da filosofia? Sim, menciona. Embora não seja um manual, né? Os insights sobre a natureza humana são universais. A análise aponta que essa exploração da tentação de quebrar regras por um suposto bem maior, a autojustificação, a luta interna entre impulsos contrários, a responsabilidade individual, tudo isso ecoa em muitos dilemas éticos. O documento sugere que essa reflexão sobre a complexidade moral é relevante em vários contextos, desde decisões do dia a dia até questões complicadas em ética nos negócios ou relações internacionais, onde a tentação de justificar os meios pelos fins pode ser bem grande. A obra mostra a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força da consciência humana de um jeito que vai muito além da história específica do romance. Faz sentido. E sobre o estilo do Dostoiévski? O fichamento também destacou alguns elementos que fazem a leitura ser tão imersiva e, às vezes, até sufocante. O narrador, por exemplo. Sim, a análise chama bastante atenção para a técnica narrativa. Embora seja um narrador em terceira pessoa,
Ele muitas vezes adota o ponto de vista do Raskolnikov, né? Ele mergulha no fluxo de consciência dele. A gente tem acesso direto aos pensamentos, aos medos, aos raciocínios tortuosos, aos delírios febres do cara. Isso cria uma sensação de claustrofobia psicológica. A gente vira cúmplice e testemunha íntima da agonia dele. É verdade. Não estamos só vendo Raskolnikov de fora. Em muitos momentos, a gente está dentro da mente tumultuada dele. E os diálogos, eles também têm uma pegada diferente, né? Com certeza. Os diálogos em Dostoiévski, e o fichamento aponta isso muito bem, são geralmente longos, densos, carregados de tensão ideológica filosófica. Os personagens entram nos debates acalorados sobre Deus, niilismo, socialismo, moralidade, o sentido do sofrimento. Não é conversa fiada, sabe? São embates de visões de mundo mesmo. Sim, lembro disso. E claro, não dá para esquecer da ambientação. A descrição de São Petersburgo, as ruas sujas, o calor abafado do verão, as tavernas escuras, os quartinhos minúsculos e miseráveis, é muito mais que um cenário. A análise ressalta que a cidade funciona como um espelho da condição psicológica e moral dos personagens, especialmente do Raskolnikov. A pobreza, a doença, a atmosfera opressiva da cidade reforçam os temas de alienação, desespero e a própria febre mental que consome ele. A ambientação é parte fundamental da força do livro. Nossa, quanta coisa. Então, tentando amarrar tudo isso. Crime e Castigo, olhando por essa análise detalhada, é muito, muito mais que só um suspense psicológico sobre um assassinato. É uma exploração visceral da condição humana, né? Sem dúvida nenhuma. O que essa análise acadêmica ajuda a gente a ver é a profundidade com que Dostoiévski investiga temas universais. A natureza do bem e do mal, os limites da razão, o peso da culpa, a chance de redenção pelo sofrimento e pelo amor. Para quem se interessa por psicologia criminal, filosofia moral, ou simplesmente pela complexidade da alma humana, a obra é um prato cheio. É uma ferramenta para refletir sobre as bases éticas da nossa sociedade e sobre essa luta interna que define a gente como humano. Concordo totalmente. É uma obra que confronta a gente, perturba, faz pensar sobre questões essenciais que continuam super atuais. Uma leitura que transforma. E talvez para a gente fechar, fica uma provocação que surge da própria análise do fichamento, né? Se o tormento psicológico do Raskolnikov foi de fato o castigo mais severo e mais significativo dele, muito mais do que a pena lá na Sibéria, o que isso sugere sobre a capacidade dos nossos sistemas de justiça hoje em dia? Boa pergunta. Será que a punição só pela lei, focada em regras, procedimentos, consegue realmente alcançar ou dar conta da complexa experiência humana do erro, da culpa profunda e da possibilidade de uma transformação interior, como aqui Dostoiévski descreveu? Fica aí a reflexão sobre os limites e talvez as aspirações da justiça que a gente constrói.